be deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Maravilha, se você puder, com a sua Bíblia, quero lhe convidar a você abrir o texto. Nós, nesse instante, vamos conversar sobre a palavra de Deus. E o desafio que eu quero lhe fazer nessa noite, talvez seja um pouco diferente. Nós estamos falando sobre o verdadeiro sentido do Natal. Estamos falando sobre o sentido do Natal de ser de Jesus. Estamos conversando esses dias sobre essa atmosfera, e o tema que nós estamos conversando nesse tempo é: o Natal de Jesus é. O que é o Natal de Jesus? E o Natal de Jesus, segundo as Sagradas Escrituras, ele é bem diferente do que a gente está vivendo nesse tempo de hoje. Semana passada nós falamos que o Natal de Jesus ele é necessário pelo tempo presente. Necessário. Sem Natal, a humanidade, não só as festas, mas a essência do Natal, estaríamos sendo corrompidos pelo pecado e destruídos já. Mas, por causa da graça de Deus, no Natal, nascimento de Jesus, nós podemos viver a eternidade, entender o plano, o projeto que Deus tem para mim e para você. Mas hoje eu quero te convidar para a gente pensar um pouquinho. Se você estiver com a sua Bíblia, quero convidar a abrir no livro de Gálatas, o capítulo de número 1. Gálatas, o capítulo é o primeiro. Eu quero lhe convidar para a gente ler esse texto. E a partir desse texto, da leitura dele, nós vamos entender algumas coisas sobre o assunto de hoje. E eu não sei se você está, talvez menos do que a gente já viveu alguns anos atrás, mas hoje, ou esse tempo de Natal, esse tempo de dezembro, nós ficamos cada vez mais amigos. Nós falamos Feliz Natal para alguns, já vamos falar Feliz Ano Novo. Nós abraçamos quando pudermos, né? Ou quando podemos, em alguns momentos. Falamos, simpatizamos com as pessoas, compramos frutas, compramos panetone. A propósito, eu gosto muito de panetone, tá, Caio? Hashtag fica a dica. Meu amigo que está ali ajudando a gente aqui. Eu gosto muito de panetone, como demais, gosto demais daquelas frutinhas, chocotone, tudo que é tone a gente gosta, né? Panetone, chocotone, frutatone, vulcão, tem até um vulcão, ficou sabendo do vulcão, né? Ficou sabendo, essas coisas acabaram que a Beth trouxe para nós aqui o trem, né? Os meninos comeram semana passada um chocotone que a Beth trouxe para nós, delícia, ela trouxe para nós aqui. Beth, eu comi um pedacinho só, Beth, de verdade, comi só um pedacinho. Mas parece que a gente está vivendo nessa época de Natal e as coisas vão mudando. As árvores estão sendo estão sendo enfeitadas, são brilhantes, são lâmpadas, são enfeites. Como nós temos aqui atrás, alguns enfeites que nos levam a lembrar ao Natal. E esse ambiente, ou toda essa magia, vamos chamar assim por hora, parece que ela vai infectando ou contagiando, melhor a palavra, para todos nós. Tanto que eu vi umas reportagens algum tempo atrás, algum tempo atrás de outro Natal, e eu vi uma pessoa dizendo assim, que o traficante tinha pego um menino, e ao pegar esse menino, porque ele estava roubando, enfim, estava roubando na favela, e aí quando o traficante ia maltratar aquela criança ou aquele adolescente que roubou na favela, ele disse assim para aquele adolescente: só não vou matar você, porque é Natal. Olha só, até o traficante está tendo misericórdia no Natal. Até o traficante que, se fosse fevereiro, março, abril, qualquer outra época, ele tinha dado um castigo para aquele garoto. Talvez até matá-lo. Mas porque era Natal, falou, não, porque é Natal você está livre. Então você se safou por causa do Natal. Às vezes também, às vezes a gente anda de carro e parece as pessoas por perto, e você ali no trânsito parece sempre um flanelinho, ou um adolescente, um senhor, enfim, as pessoas pedindo, e nessa época eles não pedem mais uma graninha.
Ô tio, dá um dinheirinho para comprar. Não, eles pedem, tio, dá Feliz Natal. E eu não sabia disso, estava eu uma vez ouvindo, não sabia desse costume. E aí, Caio, um menino chegou para mim e falou assim, eu conversando no trânsito assim, parado com o carro, ele chegou para mim assim, tio, dá Feliz Natal. Eu já fiquei bravo que ele chamou de tio, mas tudo bem, né? Aí ele, tio, dá Feliz Natal. Eu olhei para ele, não sabia de nada, eu falei, Feliz Natal. Aí ele olhou para mim assim, ficou olhando, e eu fiquei. Aí a pessoa que estava do meu lado, ele queria dinheiro. Eu falei, mas ele pediu Feliz Natal, eu dei Feliz Natal para ele, não sabia que era dinheiro. Ou seja, as pessoas hoje usam esse elemento Feliz Natal para pedir um dinheirinho, um trocadinho para a gente. Por quê? Por causa da época do Natal. Inclusive, essas histórias ou esses acontecimentos vão surgindo nesse mês de dezembro, e talvez você também tenha algumas histórias dessa para compartilhar, para a gente entender de que o Natal, ele tem um espírito diferente. O mês de dezembro ele se torna algo diferente para todos nós. Mesmo lembrando que ele mexe com as estruturas financeiras, mesmo lembrando que ele é uma época de capitalismo, mas parece que a gente tem um espírito de Natal diferenciado. Mas o que me chama a atenção, e aqui eu quero entrar para a gente pensar, é que hoje se faz necessário nós usarmos a expressão em nossas canções, inclusive a que eu cantei agora há pouco, Eu Sei o Sentido do Natal, e outras canções que nós ouvimos por aí, quando usa a expressão antes do sentido do Natal ou antes de Natal, a expressão o verdadeiro sentido do Natal. Essa expressão parece ser muito simples, mas ela não é simplista. Ela parece ser uma expressão muito clara, muito evidente, mas ela não é de toda assim. Por quê? Deixa eu te fazer entender. Por que a gente precisa falar sobre o Natal, mas antes de falar sobre o Natal, dizer que existe um verdadeiro sentido do Natal? Por quê? Segundo os próprios detalhes da proposta, parece que a gente tem que validar que o Natal é real ou esse é original. Por isso que o tema da nossa mensagem hoje é: o Natal de Jesus é original. Porque se você ouvir algumas pessoas e perguntá-las o que é o Natal, vamos dizer várias frases, ou várias palavras, ou vários sentidos para esse tempo de Natal. Talvez alguns você perguntar, eles vão responder para você: o que é o Natal? Natal é Natal do Noel, ou do Papai Noel, ou do Bom Velhinho. Ou talvez vão dizer para você: Natal é época de compras, né? Onde nós compramos presentes para as pessoas, onde nós fazemos amigos secretos, onde nós compartilhamos, onde nós fazemos isso é Natal. Ou talvez para outros o sentido do Natal é família, é viver junto com a família, é reunir a família, ou ter que viver junto, ou ter que encontrar familiar, não sei qual que é o seu ponto de vista, ou de vida, mas para alguns é uma bênção, outros é ruim quando chega o final de ano, quando tem que se encontrar em famílias. Para outros também, Natal é tempo de festa, de viagem, de férias. Quantos não esperam a época de Natal porque faz o recesso do dia 23 até o dia 2, dia 3, ali recesso de Natal, de Ano Novo, e conseguem parar um pouquinho, viajar, parar de trabalhar, descansar. Então, para cada um de nós, às vezes, o Natal vai se tornando tendo ou se formando de uma forma diferenciada do que de fato é o Natal. E aí nós vamos vendo que existem vários sentidos para uma mentalidade para Natal. Então parece que o Natal, o verdadeiro sentido do Natal tem que ser dito porque ele perdeu a sua essência, ou porque algumas coisas foram acrescentadas. Segundo o autor, o Harry Heisberger, ele diz o seguinte, sobre o seu livro A Crise da Integridade, ele diz assim: algo falso, toda vez que algo falso começa a ter êxito, é porque normalmente algo verdadeiro fracassou. Vou repetir, nesse livro que é da crise da integridade, ele vai dizer muito claro que aquilo que era verdadeiro acabou perdendo, de alguma forma na história foi se esvaziando, ou não foi se falando mais, fracassou. E aí então, aquilo que não é verdadeiro começou a tomar verdades, e ele começou a tomar lugar da verdade, e aquilo que era verdade deixou de ser verdade. É o que a gente está vivendo nesse tempo. Não sei se você já viu alguns posts na internet dizendo assim: aquilo é pecado mesmo que todos dizem que não é, mas se a Bíblia diz que é, assim o é. Essa é a ideia da multidão ou da maioria, fazer com que aquilo já não se torne mais ruim, não se torne mais uma coisa desagradável, comece a se tornar uma coisa saudável, e daqui a pouco aquilo lá começou a ser uma coisa útil e normal para todo mundo.
Por quê? Porque aquilo que deveria ser falado, vivido, fracassou como verdade. E talvez é essa a ideia que a gente está vivendo à luz do Natal, desse tempo contemporâneo. À luz do Natal contemporâneo, o Natal é um fracasso. Porque não se fala, você não vê nas propagandas, você não vê nos comerciais, nada sobre Jesus. Você não vê uma festa, um evento ou uma memória sobre um aniversário. Não, você vê compras, você vê festas, você vê refrigerantes, você vê bebidas, você vê confraternizações, você vê tudo, Papai Noel, você vê Mamãe Noel, você vê rena, você vê uma série de coisas, menos Jesus de Nazaré, o aniversariante, da qual nós trazemos a memória na data 25 de dezembro, Natal. Pastor, mas Jesus não nasceu no Natal, é verdade. É verdade, nós não estamos aqui discutindo a veracidade do dia e nem temos a intenção, porque não nasceu mesmo em 25. Alguns dizem que foi na época de 6, 7, outros na época na Páscoa. Por quê? Porque não tinha como Jesus nascer numa manjedoura, andando, caminhando naquela época, como nessa época é frio, na Europa, na época, no lugar onde Jesus nasceu, é frio, é muito gelado e não tinha condição. Então, provavelmente, Jesus tinha nascido na Páscoa, mas indiferente se foi na Páscoa, em janeiro, qualquer época que seja. Dia 25 é o dia marcado que nós trazemos à memória o nascimento do Messias, o nascimento do Emanuel. É um aniversariante, é um dia de comemorar o aniversário de Jesus. Mas o que me parece, aqui você vai concordar comigo, é que infelizmente parece que nós trocamos a verdade pela mentira. Já dizia o apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 25, quando ele diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram a criatura mais do que o Criador. Ou seja, parece que nesse tempo o Natal se transformou em qualquer coisa, menos naquilo que ele é de verdade, que é o nascimento de Jesus. E é aí que eu quero te levar a entender o texto de Gálatas capítulo 1, versículos 6, 7, 8 e 9. Se você estiver comigo na sua Bíblia aí, Gálatas capítulo de número 1, do versículo 6 em diante, versículo 6 até o versículo 9, quero te convidar para ler esse texto quando diz assim: Paulo, falando à igreja da Galácia, aos Gálatas, ele chega para ele no capítulo 1, a partir do versículo 1, ele começa a se apresentar quem ele era e tal, normal de toda missiva, de toda carta, epístola, e aí chega no capítulo 6, ele diz numa primeira palavra: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou na graça de Cristo. Ou seja, Paulo ficou indignado, e a palavra dele, admiro-me, é uma palavra de indignação que ele solta diante da carta, dizendo para aquele povo da Galácia a seguinte expressão: vocês abandonaram tão rapidamente o que vocês aprenderam na graça de Cristo. Vou continuar o texto: para seguirem um outro evangelho. Olha a expressão, um outro evangelho, não aquele que é o verdadeiro, que é a essência, mas algo novo que alguém apresentou para vocês, é isso que ele está dizendo aqui. E ele continua dizendo: o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando ou persuadindo, talvez a sua tradução, querendo perverter o evangelho de Cristo. Continuando: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja anátema ou amaldiçoado em outra versão. E aí ele termina no versículo 9 repetindo a mesma expressão do 8 quase. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia o evangelho diferente daquele que já receberam, a palavra que muda agora é que já receberam, que seja anátema ou que seja amaldiçoado. Queridos, o que esse texto ensina para nós, e eu quero desafiar um pouquinho a gente a pensar sobre esse contexto do texto de Gálatas 1, de 6 a 9, é entender que Paulo estava olhando para aquela comunidade, estava percebendo que existiam algumas influências externas, inclusive a despeito de leis, a despeito de circuncisão, ou seja, querendo fazer algumas coisas a mais e fazendo com que o evangelho de Jesus não ficasse na sua questão pura e simples da qual ele é. Parecia que Gálatas estava sendo infernizada, literalmente, incomodada, como diz o próprio texto, perturbada por algumas informações, e estava mudando o propósito. E para mim, e eu quero compartilhar com você hoje, essa expressão, parece que hoje nós estamos vivendo o mesmo ambiente que Gálatas capítulo 1 estava vivendo naquela época, e especificamente sobre o Natal. Hoje nós estamos vivendo uma essência, como eu falei no início, de que o Natal não é mais o Natal de Jesus.
É Natal comercial, é Natal de festa, é Natal de passagem, é Natal de presentes, é Natal de férias, mas parece que o Natal já não é mais aquele que era antes. Alguém ou algum momento da nossa história nos perturbaram, nos invadiram com sofisma, nos trouxeram informações inadequadas e a gente não se atentou a isso, como os Gálatas não estavam se atentando, mas de repente veio Paulo e diz: queridos, parem com isso. E hoje a palavra para nós é que o Evangelho, ou o Natal de Jesus, é original, porque a gente precisa voltar à essência da originalidade da palavra, para entender o que de fato o Natal é para nós, e vivermos e transformarmos esse Natal numa mensagem para as pessoas que estão perto da gente. A começar em casa, a começar informando aos filhos, a começar nas escolas, onde você estiver, poder falar da verdadeira essência que o Natal representa, que é nascimento de Jesus, e não qualquer outra coisa. Essas outras, pastor, então são erradas? Não, não são erradas, são importantes, fazem parte desse momento, mas não devem ocupar o espaço principal, não devem ocupar o lugar principal, que é nascimento de Jesus. Só para você entender, antes da gente entrar no texto específico aqui e entender algumas coisas, é como se você estivesse, Caio, você que está comigo aqui, imagina você no aniversário do Caio. Quando você vai aniversário mesmo, Caio? Fevereiro, está perto aí já, né? 18 de fevereiro, aniversário do Caio, estejam atentos aí. Inclusive um abraço para os irmãos que fizeram aniversário essa semana, Caio. A Meire fez aniversário essa semana, meu amigo Gustavo Sumanto fazendo aniversário hoje, tantos outros irmãos fizeram aniversário aí essa semana. Deus abençoe vocês, um grande beijo. A Gi de Areópolis, a Meire da Barra. Quantos irmãos fizeram aniversário hoje? E você, Caio, dia 18 de fevereiro. É isso. Imagina vocês, queridos, fizeram aniversário esses dias ou estão fazendo, no caso do Gustavo ou Caio, que faz em fevereiro. Imagina vocês convidarem as pessoas ou alguém da sua família, seu pai, Caião, Paulão. O Paulo de repente fala: vou fazer uma festa para o Caio, do aniversário do Caio. Vamos comemorar o aniversário do Caio. Vamos lá, 18 de fevereiro. Ô Paulo, hashtag fica a dica aí, tá? Ó, faz um churrasquinho para nós, chama nós e estamos juntos aí no churrasquinho comemorar o aniversário do Caio. Se puder, aglomeração, né? Se puder, tiver liberado, estamos juntos. E de repente o pai do Caio, o Paulo, começa a organizar a festa. Chama para um, liga para o pastor, liga para o David, liga para os amigos, liga para os irmãos, liga para o pessoal de Botucatu, para o Davi vai no seu aniversário? Vai. Para o Davi, para o Luiz, para o Tiago, começa a ligar para todos nós, eu vou. E liga para o pastor também, a esposa vai, nós vamos, e o pai dele começa a convidar todo mundo. E aí nós chegamos lá à tarde para comer um churrasquinho, final da tarde, começar o churrasco e tal. E de repente o Caio acabou saindo do aniversário dele, ou da festa, não sabia que ia ter festa porque ia ser uma surpresa, e de repente o Caio não estava lá. E nós chegamos na festa, achando que o Caio estaria lá. Caso chegamos, o Caio não estava, imaginamos, é uma surpresa. E logo, logo o Caio vem. E de repente a gente ali comendo, conversando, se alegrando, conversando demais, jogando um videogame, né? Aquele que o Davi gosta, é isso, né? E isso, o Davi perdendo o videogame ali, aquela coisa toda e tal. E de repente, todo mundo ali, e a gente se para, olha para os lados e fala: cadê o Caio? Aí o Paulo, me permita só fazer essa tradução, tá, Paulo? O Paulo olha e fala: ih, rapaz, nossa, é verdade, o aniversário é dele, esqueci de chamar ele. E o Caio está na casa da tia dele. E o Caio está passeando em algum lugar, comemorando seu aniversário, mas nem sabendo que tinha uma festa de surpresa para o Caio. Ou seja, você ficaria feliz, Caio? Fazendo uma surpresa para o aniversariante está onde? Longe da festa, fora do aniversário. Ou seja, é todo o enredo, tudo acontecendo. Churrasco é bom, legal, ótimo, estamos comendo. À custa da informação de que era aniversário do Caio. Estamos celebrando, estamos conversando, estamos todos felizes ali. À custa do quê? De que era aniversário do Caio. Mas o próprio aniversariante Caio acabou sendo esquecido pelo seu pai de ser chamado para a sua própria festa. Estou dizendo aqui que você vai fazer isso não, tá, Paulo? Fica tranquilo. Mas só estou fazendo um exemplo para vocês entenderem como que está acontecendo o Natal no tempo de hoje. Nós estamos esquecendo, e talvez Paulo nos diria hoje essa palavra, a mesma do texto: admira-me, queridos, que vocês estão celebrando o Natal sem Jesus. Admira-me, queridos, vocês estão se permitindo que o comércio, que o consumismo, que o capitalismo, que os presentes ou as informações que estão soltando por aí, estão fazendo com que você perda a essência, perdendo essa essência, estão comemorando o Natal sem o aniversariante.
A festa está linda, maravilhosa, mas o aniversariante, como diz Apocalipse capítulo 3, versículo 20, está do lado de fora, batendo, querendo entrar na sua festa, talvez. Por isso, queridos, e o que mais me chama a atenção, naquela frase que eu mencionei, do Harry, quando ele disse que se a mentira está prevalecendo, é porque a verdade está enfraquecida, ou de alguma forma ela fracassou. Quem são os detentores da informação de que o Natal é o nascimento de Jesus? Somos nós, os cristãos. Sou eu e você. É a igreja. Nós somos detentores dessa bandeira. Nós anunciamos para todos os lugares. Para quem quiser ouvir, se quiser saber de Natal, a verdadeira essência de Natal, vá numa comunidade cristã e lá você vai ouvir sobre Jesus. Vá numa família cristã, ou vá numa pessoa que se diz cristã e pergunte o que é Natal, e ela vai te dizer a essência do Natal. Mas talvez porque a gente está vivendo essa apostasia da essência, da verdade, como Paulo está chamando Gálatas à responsabilidade, talvez porque nós, quanto cristãos, não estamos fazendo o papel que deveríamos fazer, no sentido de viver o evangelho da palavra, o evangelho de Jesus, o verdadeiro Natal. Por isso eu quero te levar para o texto, para a gente tirar alguns desafios, mas eu quero só fazer você entender. Volte para a sua Bíblia, vamos fazer algo expositivo para você entender e compreender o que esse texto quer ensinar a gente. No versículo 6, quando Paulo começa dizendo, admira-me, ou seja, Paulo estava perplexo e inconformado com o que estava acontecendo. Talvez seja o meu sentimento hoje quanto pastor, talvez seja o meu sentimento também igual de Paulo. Me admira, gente, eu estar numa festa e não ter aniversariante, estar no Natal e não tem nenhuma representação de Jesus nesse Natal. Tem árvore, tem enfeites, tem iluminação, mas cadê a essência, cadê Jesus nesse Natal? Admira-me, segundo o texto. E ele continua dizendo, tão depressa, a outra palavra que ele coloca, tão depressa, essas duas aqui, que parece ser uma referência muito clara do texto, a respeito da rapidez com que aqueles Gálatas estavam aceitando o evangelho falso. E me chama a atenção para você entender como que está fácil a gente ser ludibriado no tempo de hoje. Qualquer falácia, qualquer informação desconversada, qualquer coisa assim que vem, que Deus falou, que Deus mandou, ou algo do tipo vem, e qualquer coisa tem levado a gente rapidamente para outro evangelho, e o evangelho falso, é isso que ele está dizendo aqui. E ele continua dizendo, com as outras palavras, versículo 6 ainda, estejais passando. Ou seja, ele diz no versículo bem claro, essa postura que vocês estão depressa, estão passando de um lado para o outro, ou seja, vocês estão em transição daquilo que é verdade para aquilo que é mentira. Tomem cuidado. Daquele que vos chamou da onde? Daquele que vos chamou, ele deixa bem claro no versículo 6, há algo diferente que Deus fez comigo e com você, e ele nos chamou das trevas e trouxe para a luz, e parece que nós queremos voltar para as trevas. É como aconteceu lá no livro de Êxodo, alguns saíram do Egito e porque não conseguiram entender algumas coisas, queriam voltar para o Egito, voltar a ser escravo, voltar àquelas falácias, aquelas mentiras que estavam acontecendo. E ele continua dizendo para o outro evangelho, um adjetivo que expressa a diferença entre um evangelho e o outro, quando ele usa a palavra um outro evangelho, Paulo está deixando claro que não é a essência, não é o verdadeiro, é um outro, mas não é o que é verdadeiro. Será que o seu Natal, o meu Natal não está sendo assim? Um outro Natal? Um outro evangelho? Será que nós não estamos comemorando um Natal sem Jesus? Só presentes, estamos lembrando as crianças de presentes, comprar presentes, dar presentes, amigo secreto, mas nem sequer a expressão Jesus, o aniversariante, está sendo mencionado nos nossos lares, nas nossas casas, nos nossos relacionamentos, nos nossos encontros. No versículo 7, ele começa dizendo qual é outro. Parece que Paulo está se corrigindo para dizer rapidamente que não é um outro, mas é o falso, porque não existe dois evangelhos. Existe um evangelho, não existe dois Jesus, existe um Jesus. Não existe duas mortes de cruz, existe uma morte de cruz. Não existe mais um, não, é o evangelho, é um evangelho. A mesma expressão de Jesus, João 14, versículo 6, quando Jesus diz bem claro, eu sou um caminho, não, ele diz eu sou o caminho. O evangelho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ou seja, não é uma possibilidade, é a única possibilidade que está em Cristo Jesus. E ele vai discorrendo, dizendo que alguns perverteram, alguns estão se perturbando, e os leitores daquele texto identificaram claramente quem são esses que estavam perturbando a vida e a teologia, a proposta e o evangelho de Jesus.
E eu quero parar um pouquinho aqui para você, fazer uma pausa e refletir um pouquinho. Você sabe quem está perturbando isso em você? Você consegue identificar porque os autores aqui entendiam essa palavra usada aqui de perturbar, tarassasontes, no grego, com a expressão dizendo o seguinte: alguns estão mudando a tua mentalidade, algumas estão subvertendo as suas consciências e fazendo com que vocês mudem de ideia. Eu pergunto para você, querido, quem é que está perturbando vocês? Quem na sua vida está moldando ou trazendo informações desequilibradas, antibíblicas, ou ainda com a ideia disfarçada de que é da palavra, mas mudando e tirando a essência do Natal para você? E eu abro um pouquinho mais, não somente a essência do Natal, mas tirando do meu e do teu, da nossa compreensão, o que é o verdadeiro evangelho. Esses dias atrás, conversando com uma pessoa, ela dizendo para mim: pastor, eu leio a Bíblia, eu gosto tal, mas eu não concordo com algumas coisas dela, eu não acho que é assim. Ou seja, parece que ela está num patamar, onde a palavra de Deus vai ser ajustada, colocada para ela, e ela vai pegar na palavra aquilo que lhe interessa. Mas não é assim que funciona no Evangelho, queridos. O Evangelho sou eu que me ajusto à palavra, e não a palavra que se ajusta a mim. Sou eu que sou crucificado na cruz, sou eu que sou ajustado ali, e não aquilo que traz para mim. Isso é forçar a palavra de Deus a fazer o que eu desejo que ela faça, e assim parece que está muito comum para a gente. Pessoas desejando apenas essas expressões, ou pessoas fazendo com que essas perversões acabam sendo trazidas para o meio evangélico, inclusive nos púlpitos, e mudando mentalidades, mudando o que a gente acredita. E totalmente contrário ao que a palavra de Deus diz. Aqui eu abro um parênteses: sejamos cristãos iguais os bereanos, que a despeito daquilo que são palavras de Deus, eles ouvem, vão para as Sagradas Escrituras, analisam para ver que aquele que estava dizendo era verdade, e aí voltam a dizer: isso é verdade, continuaremos crendo em ti. Atos capítulo 17, igreja de Bereia. Por isso eu quero continuar para você: pastor, mas então o que é esse evangelho? O que é esse evangelho de Cristo que ele menciona? O texto de 1 Coríntios, Paulo também responde isso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 1 a 4, quero que você atente à leitura que eu vou fazer, ou abra na sua Bíblia. O evangelho que muitos perguntam, o que é esse evangelho? Jesus, é o evangelho de Jesus. Paulo deixa bem claro o que é esse evangelho na carta de 1 Coríntios capítulo 15. Ele diz assim: irmãos, quero lembrar-lhes do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmes. Era comum Paulo pregar o evangelho para as igrejas nas suas cartas e permitir e desejar e insistir que eles ficassem firmes. Gálatas e Coríntios e tantas outras. Continuando, por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi. Presta atenção nessa expressão que é o evangelho de Jesus. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, é o evangelho de Jesus. Segundo as escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as escrituras. Esse é o evangelho de Jesus. Esse é o evangelho de Jesus, a essência do evangelho de Jesus é o que Paulo diz: pois eu primeiramente transmiti o que eu recebi, ou seja, o que Jesus fez, o que ele falou para mim, eu transmito para vocês. É o que? É exatamente que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e foi sepultado, morto, ressuscitado ao terceiro dia, segundo as escrituras. Ou seja, a base do evangelho são as escrituras. A base do evangelho é a morte vicária de Jesus. A base do evangelho é o que ele fez na cruz por mim e por você, sendo nós ainda pecadores. Esse é o evangelho. É esse evangelho que foi distorcido, que está sendo distorcido em Gálatas e que hoje está sendo distorcido na expectativa ou na essência do Natal, no dia de hoje. Mas ele continua, versículo 8, quando ele diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, Paulo está querendo dizer aqui que não havia outra possibilidade de um outro ser, ou alguém falar: eu recebi uma revelação de Deus, Deus falou comigo, outra coisa que não seja o que está na palavra, é anátema, sai fora, não é de Deus, é a maldição. E é isso que Paulo está dizendo bem claro, e ele repete no versículo 8 e no versículo 9, usando essa expressão no Novo Testamento, ou uma expressão neotestamentária, anátema, é uma expressão forte indicando uma separação de Deus, ou seja, não tem nada a ver com Deus. Inclusive, é uma desaprovação de Deus aquilo que está acontecendo.
O que Paulo está dizendo para eles: gente, se esses homens vierem de longe, mulheres, ou mesmo eu, ou um anjo, quem quer que seja, não é para ouvir, porque o que precisávamos aprender e ouvir está na palavra de Deus, aqui está tudo. Por isso, queridos, o versículo 8 e o versículo 9, eles se repetem, mas apenas uma expressão muda no versículo 9, como eu já mencionei. Daquele que recebeste. A expressão da qual ele menciona, o verbo usado nessa expressão de comunicação, é um verbo onde ele diz daqui, vocês receberam. E a grande responsabilidade que Paulo chama os Gálatas para entender, é que eles já tinham aprendido uma vez sobre o verdadeiro evangelho. Eles já tinham aprendido uma vez sobre a essência do evangelho. Posso parafrasear dizendo para nós, vocês que já receberam, nós que somos cristãos, temos a palavra de Deus, nós já recebemos a informação do que é o verdadeiro Natal. Nós já recebemos a informação do que é a essência do Natal e o que nós fizemos com essa informação. E aí por isso que Paulo chama a responsabilidade, porque o que ele está querendo dizer provavelmente é que vocês já tinham isso, recebido isso, e o que vocês fizeram com isso é o que está acontecendo como resultado no tempo presente. E eu chamo isso para a gente pensar. Talvez o que nós fizemos com a essência do Natal, permitindo tantas outras coisas, fizeram com que esse mundo tivesse tantos sentidos para o Natal, e apenas o verdadeiro estivesse se perdendo ou fracassando, que é o nascimento de Jesus. Por isso, queridos, exatamente sobre esse Natal, no tempo que a gente está agora, há um grave erro sendo feito hoje em muitos púlpitos e livros e informações a respeito dos ensinos da palavra que não estão nas Sagradas Escrituras. E isso tem sido uma astúcia de Satanás, porque Satanás quer fazer exatamente isso. Satanás não cria, ele distorce a verdade que é mencionada. Satanás tem essa prerrogativa de fazer com que as informações sejam adulteradas. Foi isso que ele fez desde o Éden, e tem feito isso até hoje. Gênesis capítulo de número 3. Ele tem distorcido, ele tem tirado as informações reais e verdadeiras e provocado algumas distorções e aniquilações da essência. E por que ele faz isso? Porque talvez não temos tido contato com a palavra, talvez não temos tido consciência da palavra transformando a nossa essência, e talvez não temos tido resposta pela palavra para combater essas artimanhas de Satanás. Levo você aos evangelhos, quando nós temos a tentação de Jesus, e nessa tentação de Jesus, você percebe que Jesus combatia Satanás nas suas palavras, usando ele mesmo, Satanás, a Bíblia, versículos bíblicos, mas Jesus também usava a própria Bíblia para responder. Por quê? Porque ele tinha no seu coração, como o salmista falava, eu guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E eu pergunto para você, querido, como é que está sendo guardado no teu coração? Talvez eu e você precisamos repensar sobre isso, porque o que está acontecendo é que esse Natal sem Jesus está sendo falado e a gente está achando que vai virar normal isso. Não permitamos que seja normal o Natal sem Jesus. Como também não permitamos que seja normal um cristianismo sem Cristo. Não permitamos que seja normal um perdão sem arrependimento, uma salvação sem regeneração, um céu sem inferno, obras para salvação. Nada disso é normal, não permitamos inclusive disso, mas também que Natal sem Jesus não é verdade. Por isso eu quero deixar alguns desafios para a gente aqui. Já que a gente falou sobre o falso Natal e o verdadeiro Natal, eu quero te convidar a uma reflexão rápida de coisas práticas para a gente guardar. Entre o que é verdadeiro e o que é falso. Já pegaram? Na época, hoje não tem muito, talvez eu acabei não trazendo o exemplo aqui, mas já viu um tênis original e um tênis que eles falam que é falsificado? Hoje não fala mais esse termo, né, falsificado, né? Hoje fala que é primeira linha, né? Primeira linha. Um tênis que é primeira linha. Ou imitação. Mas vamos chamar na realidade quem que é falso e verdadeiro. Você pega um relógio, tem um relógio e tem um que é parecido. Você pega um celular, hoje tem várias marcas, mas antigamente tinha muitos celulares que queriam imitar o celular. Lembram disso? Eu mesmo uma vez fui surrupiado, né, me enganaram. Comprei um celular, um iPhone, que não era iPhone. Você acredita nisso, Kai? Minha esposa que está assistindo agora sabe disso. Lembra-me onde disso? Nossa, eu fiquei tão mal. Mas o cara me enganou certinho, mas era tudo, era igualzinho, Kai. Um celular assim, olhei, era um celular iPhone bonito, eu queria comprar um iPhone. E eu olhei, falei, gente, olha que bonito. E tinha plataforma parecida do iPhone, eu não conhecia muito bem. Rapaz, comprei, a hora que eu fui entrar melhor nele, caí no golpe,
e perdi dinheiro e comprei um iPhone falsificado. Não era nem primeira linha, Caio. Era falsificado, aqueles pior que existe. E eu quero te convidar para a gente pensar sobre o Natal verdadeiro e o falsificado. O verdadeiro Natal e o falso Natal. Em apenas algumas experiências para você entender. A primeira delas, parecem, mas não são iguais. Vou repetir. Primeiro desafio que eu quero que você guarde. O falso e o verdadeiro Natal, eles até parecem, mas não são iguais. Se você olhar de longe, eles se parecem. Se você olhar mais perto, talvez parecem ainda. Mas se você olhar identicamente e mexer neles, você vai perceber que eles não são iguais. Assim também é o Natal verdadeiro e o Natal falso que a gente está vivendo hoje. O Natal falso, quando nós deparamos com essas situações, árvore de Natal, pisca-pisca, rena, homem da chaminé, homem de neve, dar presente para os outros, comer em abundância, festas e mais festas, promoções, gastos, Black Friday, enfim, uma série de coisas, é comércio puro. Poxa, isso também é Natal? Não, parece que é Natal. Parece, mas não é Natal. Tem a ideia, tem a forma, tem até o contexto de hipocrisia, mas não é Natal. Parece Natal, mas se você olhar bem a fundo, bem fundo, como eu olhei para aquele celular quando eu cheguei em casa e percebi que era falso, se você olhar bem fundo as propagandas, você vai perceber que é falso. Isso não é Natal de Jesus. Se você olhar as festas das famílias, você vai perceber que é falso. Isso é só aglutinação, aglomeração, mas isso não é Natal de Jesus. Se você olhar os presentes que estão dando, isso é para agradar ou para tentar alguma coisa diferente com o outro, mas isso não é Natal, porque Jesus não está presente nesses presentes. Porque o Natal de Jesus é simplesmente entender que Deus, revelando o seu ato de amor, fazendo-se carne, Cristo Jesus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e o nosso Senhor se tornou Salvador, se tornou Redentor, e por sua morte vicária, levou os nossos pecados e nos trouxe vida, e vida que vale a pena ser vivida. Isso é o Natal. Isso é a essência, isso é o verdadeiro Natal. Não são iguais o Natal de hoje e o Natal da palavra, porque o Natal da palavra tem tudo a ver com Jesus, é sobre Ele, é dele, é para Ele são todas as coisas, não é para mim, não é para a árvore, não é para Papai Noel. Natal não é dele, Natal é de Jesus. Por isso eu pergunto para você, Natal está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é a essência do Natal para você responder. A pergunta que eu te faço é: o falso Natal vive de aparência apenas? O falso Natal é verdade na sua vida? Talvez o Natal de muita gente é de aparência. Por isso que ele até parece, mas na essência ele não é. O segundo desafio que eu te faço é que além da gente comprar um celular, e eu vou usar esse exemplo de novo do meu celular, Caio, é que quando eu comprei o celular, eu vi que o celular que eu ia comprar, o outro iPhone, era mais barato. E a gente sabe que quando ele é mais barato, a gente tem que desconfiar. Mas eu estava tão encantado e desconfiei, mas falei, mas está mais ou menos na média. Mas o fato é que o falso para o verdadeiro, ele é mais caro. O falso é mais barato, concorda? O verdadeiro é muito mais caro e a gente às vezes não quer pagar, e o falso é mais barato, por isso que ele se torna mais comum, e infelizmente por se tornar mais comum, a hora que você está no final da história, comprou um tênis ou um celular, você percebeu, nossa, era falso, paguei mais barato, mas saiu mais caro. Quando a gente fala de Natal, o falso Natal é mais barato de se viver. Esse Natal que a gente está vivendo por aí, ou vendo por aí, só de luzes, só de árvores, só de Papai Noel, só de presentes, isso é fácil de pagar, isso é barato. Por que é barato? Porque é muito fácil você celebrar esse falso Natal só comprando presentes, só dar Feliz Natal para as pessoas, para os amigos, para as pessoas do trabalho, só fazer amigo secreto, dar uma boa lembrança, ajudar nessa questão do dinheiro, 13º, todo mundo ajudando, isso é legal, de certa forma é muito barato, é tranquilo, basta ter dinheiro para você fazer essas coisas acontecerem. Sabe por que é barato o Natal antigo? Porque o verdadeiro sentido do Natal requer de mim e de você uma postura diferenciada. É mais caro. O verdadeiro sentido do Natal, ou o verdadeiro Natal, esse não é tão simples e não é tão barato de celebrar assim. Esse custa o meu amor, custa o teu amor, custa a nossa postura diante das pessoas. Esse custo não é tão barato como nos outros.
Porque a essência do Natal é amor. E por ser amor a essência do Natal, qual o tipo de postura que nós temos tendo com as pessoas? Olha que eu vou dizer para você, Lucas capítulo 6, se você puder abrir, capítulo 6, versículo 32 em diante, ele diz assim: que méritos vocês terão, presta atenção nesse texto, que méritos vocês terão se amarem aos que amam? Até os pecadores amam os que amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons com vocês? Até os pecadores fazem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam aos pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Olha como é que é caro o Natal. Olha como é que é caro o Evangelho de Jesus, quando ele diz: amem os seus inimigos. Façam-lhes o bem. Emprestam a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Portanto, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Ou seja, é difícil viver o Evangelho de Jesus amando quem é chato, quem é ruim, quem é inimigo. É difícil amar, mas essa é a essência do Natal. É dizer quando amamos alguém, porque amamos alguém. É dizer que respeitamos alguém, é dizer que temos um carinho por alguém, porque na essência nós assim o fazemos. Não porque damos presente apenas, isso é fácil de fazer. Agora o difícil é fazer o que o Evangelho de Jesus diz para fazer. E por último, o terceiro e último desafio sobre as coisas falsas e verdadeiras, é que da mesma forma aquele celular, Xing Ling que eu comprei, que fui enganado, que era falso, ele não durou quase nada. E essa é a grande diferença entre o falso e o verdadeiro. O verdadeiro dura mais, o falso dura pouco tempo. Trazendo essa mesma estrutura, esse mesmo princípio para nós, essa característica fica muito clara para o tempo de Natal. Por quê? Porque no Natal falso, como já falamos no início da meditação, esse sentimento isolado, que acontece somente no mês de dezembro, acontece somente no final do ano, acontece nesses tempos, e quando acaba o Natal, o Ano Novo, a gente volta a uma realidade, acabou a magia, acabou o espírito, acabou a ideia do Natal, o traficante volta a matar, o flanelinha volta a pedir dinheiro, as pessoas voltam a ser ignorantes, os patrões voltam a ser cruéis, os empregados voltam a ser desumanos, as coisas voltam à naturalidade, parece. Por quê? Porque nós estamos vivendo no dezembro o falso Natal e não o verdadeiro. Porque o verdadeiro Natal, ele não pode ser assim. Ele não pode ser constituído apenas no mês de dezembro. O verdadeiro Natal, Jesus não nasceu em dezembro para que nós vivêssemos apenas em dezembro a alegria da vivência dele ou do seu nascituro. Ele viveu em dezembro para que nós tivéssemos vida todos os dias do ano, o tempo todo vivendo como ele vive, como ele ensinou, como ele deseja que eu e você vivamos. Por isso que o falso Natal, ele dura só dezembro. O verdadeiro Natal dura dezembro, janeiro, fevereiro, março, até chegar no outro dezembro, é renovado e volta a viver todos os dias do Natal. Porque viver Natal nada mais é do que nós vivemos o amor, o carinho, o sentimento que nós temos recebidos de Deus para com as pessoas que estão perto da gente. Por isso que Tiago vai dizer muito claro isso. Pensem nisso. Quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Não só no Natal, mas qualquer época, tem que fazer o bem. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 13, diz assim a palavra: quanto a vocês, irmãos, não canseis de fazer o bem. Ou seja, a gente não pode fazer o bem só em dezembro, é o ano inteiro fazendo o bem. Dando cesta básica só em dezembro, porque só comem em dezembro. Só comem em dezembro, irmãos. Palavra de Deus em Gálatas, capítulo 6, nesse mesmo livro que nós estamos lendo, versículo 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem mais uma vez, pois em tempo próprio colheremos, se não desanimarmos de fazermos o bem. E o último texto que eu quero que você guarde, Mateus capítulo 25. Quando aqui nesse texto, Jesus vai falar tranquilamente sobre quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos, a partir do versículo 31, capítulo 25. E ele vai discorrendo dizendo assim: vocês ajudaram aqueles meus pequeninos, vocês abençoaram os meus pequeninos, e ele faz uma lista sobre isso. E ele começa a dizer a seguinte forma:
Pois tive fome, vocês deram-me de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estava preso e vocês me visitaram. E aí as pessoas perguntam, quando nós vimos isso acontecendo com o Senhor? E ele diz, quando vocês fizeram aos pequeninos, a mim fizeram. Por isso que a grande expressão para nós, queridos, é que o verdadeiro Natal nos leva a viver o tempo de amor às pessoas, o tempo de felicitar as pessoas, o tempo de se alegrar com as pessoas, não só em dezembro, mas o tempo todo, o ano inteiro. Já o falso Natal só leva a gente a ser simpáticos em dezembro. O verdadeiro Natal leva a gente a ser simpático o ano inteiro. O falso Natal leva a gente a ser empáticos com a dor do outro, misericordiosos só em dezembro. O verdadeiro Natal leva eu e você a sermos empáticos, misericordiosos, atentos às dores dos nossos irmãos o ano inteiro. Por isso, o falso Natal existe apenas nessa época e ela vai embora. E eu pergunto para você, em qual fica contigo? Por isso, algumas perguntas para a nossa reflexão, e aqui nós vamos partir para refletir e praticar e encerrar o nosso culto. O que o Natal significa para você, querido e querida? Você consegue responder com prontatividade, com prestatividade, com carinho, com rapidez em suas palavras, o que significa o Natal para você? Uma segunda pergunta que eu quero fazer, como que a sua família celebra o Natal? O que vocês tinham pensado para esse Natal, ou o que vocês fizeram no Natal passado? Cabe Jesus? Terceira pergunta, seus filhos sabem a verdadeira história do Natal? Ou você está enchendo-os de presente, dizendo que é Papai Noel, que tudo isso, não que isso seja errado, não que isso seja uma blasfêmia, não. Mas por que não ensinar a essência do Natal para os seus filhos? Para eles saberem e ensinarem na escolinha a verdadeira essência que é o Natal. Outra pergunta para você, em sua mesa de Natal, vai caber o aniversariante? O que você tem feito com essa mensagem de Natal? Ela tem mudado a sua vida? Ou a mensagem do Natal, como aconteceu aos Gálatas, eles estão sendo dissipadas por causa dessas informações que estão chegando? O que você tem feito com a mensagem de Natal? Por isso, para você praticar e refletir, leve para casa e pense. 3 desafios apenas. Primeiro, que os nossos lares cristãos expressem o Natal de Jesus apenas. Que no dia 25, dia 24 para o dia 25, ou o mês, ou o dia que você for celebrar especificamente o Natal, haja espaço para suas expressões no Natal verdadeiro, que é o Natal de Jesus. Segundo desafio que eu te faço, que a nossa postura de bondade se estenda por todos os dias desse ano. Não somente na época de Natal, mas que você seja bondoso em janeiro, em fevereiro, em março, em todos os dias do ano. Que você seja empático, misericordioso, alegre, atento em todos os dias dessa vida que você está vivendo. Terceiro desafio que eu te faço. Quando a magia do Natal acabar, quando dezembro se encerrar, que você e eu continuemos a viver a magia do cristianismo. Viver o modelo do cristianismo. O estilo de vida do cristianismo, onde Jesus amava a todos, onde Jesus tinha paciência com todos, onde Jesus tinha misericórdia com todos, onde Jesus vivia a essência do Natal com todos. Pense nisso. Qual que você vai viver nesse Natal? Falso ou verdadeiro Natal? Não se permita que o falso chegue na sua casa. Viva o verdadeiro Natal, que está expresso, está claro e evidente nas Sagradas Escrituras, a despeito da palavra de Deus. Por isso, não permita que nada e nem ninguém tire a essência do Natal da sua vida. Vamos orar? Alguns instantes, quero convidar você para nós orarmos com Jesus.